O ser humano se ocupa muito do que está falando com os outros, mas não cuida de como se mostra. Na verdade, a linguagem exposta pelo corpo, sendo inconsciente de nossa parte, revela nossas emoções muito mais do que as nossas palavras, as nossas afirmações. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição do Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias com a sua companhia. Bom, nós trouxemos hoje aqui Carol Portilho. Desculpa, eu errando o nome dela. Ela é especialista em linguagem corporal. Nós vamos começar falando de mapeando pessoas, porque a linguagem corporal ela nos dá acesso àquele conteúdo não verbal, né? Aquele conteúdo que as pessoas não falam, mas que traduzem. E por isso que nós vamos falar de mapeando pessoas. Muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer conversar com você. Estou aqui acompanhado aqui de alguém que vai também te fazer muitas perguntas interessantes, que conhece o seu trabalho, que é o nosso amigo Ronald. Então, mapeando pessoas, o que você pode falar, inclusive que você faz até treinamento no Instituto Você, não é isso? Isso. E fala um pouquinho sobre isso aí, do treinamento, do que é o mapear, conteúdo não verbal, diz isso aí pra gente. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar na mesa de debates, desde quando eu comecei. Então, é muito bacana, né? Vim e honrar aí o início da minha carreira como palestrante, como especialista em linguagem corporal. Perfeito. Na verdade, hoje eu sou treinadora do Instituto Você, que tem um Certo. treinamento mapeando pessoas. Então, é um treinamento que tem em todo o Brasil. E eu ensino, sim, as pessoas a se comunicarem melhor, a ser mais efetivas nos negócios, né? Quantas vezes uma pessoa perde uma oportunidade, perde uma negociação, ou até mesmo uma vaga de emprego, porque ela não sabe se comunicar. Perfeito. Então, eu ensino isso às pessoas, mas também, além da sua própria comunicação, elas saberem o que o outro realmente está sentindo. Mas não para apontar o outro se está mentindo ou falando a verdade, Certo. mas ali gerar mais empatia e, assim, a sua comunicação ser mais efetiva. Perfeito. Carol, bom, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Eu acompanho essa sua evolução, esse crescimento no seu conhecimento a respeito de linguagem corporal. A pergunta que eu gostaria de fazer, eu tenho certeza que o público que está nos assistindo também deve ter essa curiosidade, quem precisa da linguagem corporal? Para quem é interessante conhecer a linguagem corporal? Então, o mundo precisa conhecer a linguagem corporal. É verdade. No Brasil, até se tratando de mundo, né? No Brasil, a gente está muito atrasado nessa ciência. Se a gente parar para comparar com os Estados Unidos, Europa, países mais desenvolvidos nessa ciência e em outras ciências também, mas em alguns países isso já é muito praticado. Políticos já têm assessores de linguagem corporal para eles terem uma melhor comunicação, inclusive na área jurídica. Então, dentro da faculdade de Direito, por exemplo, já tem a matéria de linguagem corporal, o que não acontece no Brasil. A área de segurança, como depois que a pessoa conhece a linguagem corporal, ela pensa como um policial, seja policial federal, militar ou civil, ele não tem acesso a esse tipo de informação. Então, sim, nós estamos um pouquinho atrasados. Mas, graças a Deus, nos últimos 5 anos, a linguagem corporal está aí. Eu acho que ninguém mais quer ser enganado, ninguém mais quer perder oportunidades. Então, quando acontece qualquer caso no Brasil, seja o caso do Neymar, seja a moça que empurrou o padre Marcelo, qualquer coisa, todo mundo, o que aconteceu? O que ele está sentindo? As pessoas querem saber o que realmente está acontecendo, coisa que a gente antes não tinha uma informação. Quando tinha, por exemplo, um grande caso de crime, qualquer coisa no Brasil, as pessoas, será que matou? Será que não foi? Ficava aquela dúvida. Então, hoje, as pessoas estão em busca disso. Então, a linguagem corporal no Brasil ela está ficando mais forte, sim. Interessante que você falou uma coisa aí que eu não tinha pensado. Um advogado, né, um promotor ou advogado de defesa que vai fazer uma preleção para convencer um júri ou o juiz, né? Ele tem que estar com convicção e essa convicção tem que estar traduzida. Sim. O médico, quando vai conversar com você, a maneira como ele te avalia, se ele tem apreço por você, porque uma boa parte da cura que você tem é com atenção.
atenção às vezes sim. te tira a febre. Você sai de lá com a receita, né? Você sai de lá com a atenção, né? Que é uma coisa que na medicina pública aqui no Brasil a gente não tem. E talvez por isso que a gente seja um país que ainda é terceiro mundo e não tem uma série de coisas. Sim. O próprio clérigo, o pastor, os pastores eu tenho certeza, esses Eles que já estão na têm internet conhecimento, aí, sem eles saber, têm um eles têm conhecimento que eles comunicam têm muito sem bem. número, né, de Sim. coisa. E não só para quem vai contratar pessoas, mas para quem vai ser contratado por outras pessoas, para quem quer postular um cargo político, um prefeito, um presidente, quer dizer, qualquer profissão. Qualquer pessoa. Que respondendo a pergunta dele, qualquer profissão, seja Qualquer policial, profissão. seja na área jurídica, hoje tem muitos juízes, promotores fazendo treinamento, mapeando pessoas e tendo conhecimento da linguagem corporal. Uma promotora me disse lá de Curitiba, ela falou para mim, Carol, depois do mapeando pessoas, parece que eu nunca havia feito uma audiência, depois de tantos anos naquele cargo. E ela brincou, ela falou, como os réus mentem, como o corpo fala, né? Então, são coisas que estão começando a acontecer, então já está sendo gravado, e lógico, por análise em vídeo é muito mais fácil você fazer, mas a gente pensando nessa área de segurança, ok, para advogado, não só saber se a testemunha está falando a verdade ou não, o que realmente ela está sentindo, mas também ele precisa se comunicar melhor, porque ele tem um júri na frente dele, ele tem um juiz, ele tem o seu cliente, ele precisa fechar uma negociação, então também é bacana para a sua própria comunicação. Mas vamos falar de coach, terapeuta, psicólogos, você parar para pensar que linguagem corporal está ligado à área de comportamento, mas ao mesmo tempo os psicólogos não têm isso na faculdade, então é uma coisa que tem que pensar e realmente não tem, eles têm às vezes duas, 3 folhinhas ali que fala um pouco de linguagem corporal, mas não tem uma matéria específica disso, né? Certo. E aí eu até costumo falar que a linguagem corporal é uma das profissões do futuro. Por quê? Como esses outros países mais desenvolvidos, eles precisam passar isso para as pessoas. E quem vai passar? Né? Então, precisamos ter mais especialistas em linguagem corporal, ou mais psicólogos, ou mais advogados com conhecimento, que existe uma ciência por trás disso, que a gente pode até falar depois da questão da ciência. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, vendedor. Um vendedor que não sabe linguagem corporal, porque é o seguinte, quantas vezes eu vejo um vendedor dando desconto assim, cara, o cara já tinha gostado, ele já tinha aceitado a proposta, não precisava fazer isso. Ou quando, por exemplo, a pessoa, você está com o seu cliente e ele ainda não entendeu o valor do seu produto, você já manda o valor e aí, na mesma hora, você tem a oportunidade de mudar a sua linha de abordagem. Então, isso é fantástico para vendedor, isso é fantástico para palestrantes, você saber exatamente o que você faz com o seu corpo lá na frente. Isso é fantástico para a área de coaching, por exemplo, porque o coaching, um bom coach é aquele que faz as melhores perguntas. Então, ele fazendo as melhores perguntas, mas ele sabendo o que o outro realmente está sentindo, é muito mais fácil. Só que parte da linguagem corporal não é consciente. Então, muitas vezes, se aquele profissional faz a pergunta certa, e mesmo a pessoa não tendo consciência daquilo que ela sente, ele consegue ver através do corpo, das emoções faciais, cara, ele resolve um problemão ali. É verdade. Então, assim, é bom para todas as áreas. Líder, né? A liderança, saber o que aquela pessoa está sentindo, aquele colaborador, e melhorar a própria comunicação. Isso é fantástico para todas as áreas. Eu queria te perguntar uma coisa aqui, que talvez a resposta não seja fácil. Mas algumas pessoas no mundo são carismáticas. Sim, sim. Ninguém ensinou a elas a serem carismáticas. Né? Por exemplo, uma pessoa da história que foi carismática, infelizmente para o mal, foi Hitler. Sim, né? Sim. O Goebbels, que era o pai desse tipo de instrução de propaganda, que inclusive se usa até hoje, ele fez um discurso no final da guerra, com a guerra vencida, e no caso deles, perdida, né? Perdida, né? Eles tinham perdido a guerra, e ele fez um discurso que ainda conseguiu manter as tropas unidas na derrota, colocando o inimigo externo como opressor de uma causa justa que seria a causa dele. Sim. E ele tinha essa fala. E ele era um camarada cheio de problemas, inclusive ele mancava. Era um homem feio, pequeno, magro, torto, mas esse cara tinha um borogodó qualquer. Tinha um dom. E o cara que trabalhou ensinando ciências e outras formas de comunicação com Hitler, depois parece que foi morto, não sei se pelo Hitler ou pelos amigos dele lá, porque acharam que ele já tinha ensinado tudo. E a partir dali parece que o Hitler perdeu. Bom, tivemos outros. Né? Winston Churchill também era uma pessoa se comunicava carismática. muito bem. Aqui no Brasil, alguns falam, eu não me lembro totalmente,
perfeitamente, mas diz que o Leonel Brizola era um camarada extremamente carismático. Lula É um cara carismático. Tiveram outros aqui. Teve uns que montaram carisma, algo em torno de si, mas não eram em si mesmo carismáticos. Através desse treinamento que uma pessoa pode fazer, se ela quiser, por exemplo, você consegue desenvolver esse carisma ou isso é uma coisa inata? Como é que é isso? Sim, dá para se desenvolver. Lógico que algumas pessoas têm como se fosse um dom mesmo. As pessoas têm pessoas que falam muito bem, né? E muitos gestos, inclusive, que eu ensino a fazer, tem pessoas que levantam a mão. Mas eu já faço isso sem saber. Porque, assim, é inconsciente e o seu corpo tem os recursos para isso. Só que o problema é o seguinte, até um tempo atrás, se o cara nascia assim, ok, ótimo para ele. Mas quem não nascia e queria ser, não tinha como. Só que o seu corpo tem todos os recursos que você precisa para ser carismático, para passar segurança, para passar poder. Se a gente parar para pensar até no próprio Obama, que é um grande comunicador, um cara extremamente carismático, mas o Obama, no final da década de 90, onde ele já queria entrar nessa questão da política, ele colocou na cabeça dele que ele queria ser visto como o homem mais poderoso do mundo, aonde ele fosse, sendo presidente ou não. E ele teve um problema, que ele falou, eu não sou tão grande assim, eu não sou tão alto e eu ainda sou negro. Como que eu vou passar todo esse poder, esse carisma, apesar de todo o preconceito existente, principalmente na América? E foi quando ele conheceu a linguagem corporal e palavras do Obama. Ele fala que o seu corpo tem todos os recursos que você precisa para passar o poder que você quiser. Então, o Obama ele não dá um passo sem saber exatamente o que ele vai fazer com a mão, o que ele vai fazer com o pé, como ele vai gesticular, se ele quer passar uma postura mais firme, uma mensagem mais forte, ele sabe exatamente o que ele vai fazer com a mão. Se ele quer envolver mais as pessoas, se ele quer motivar, ele já sabe o que ele vai fazer com as mãos e com os braços. Então, sim, tem como. Inclusive, a mentoria, por exemplo, eu faço mentoria com algumas pessoas, inclusive político, para você ensinar aquela pessoa a conquistar mais pessoas. A linguagem corporal ela te dá esse recurso de você ser mais encantador, vamos dizer assim, e você encantar mais pessoas. Vale dizer o seguinte, a Carol não está ensinando a gente a enganar os outros, nem a mentir, Sim, não. de jeito nenhum. É colocar para fora as suas potencialidades, chegar nos seus objetivos. Porque se você é um político, você tem que comunicar alguma coisa, e se você tem certeza do que você está falando, você tem que comunicar com a convicção desta certeza. Não é pregar uma mentira, né? Porque às vezes eu fico meio chateado dessas campanhas políticas, né? O pessoal fica fazendo marketing do candidato. Às vezes você sabe que o cara não vale nada. Não dá. Né? E estão fazendo marketing do cara ali e vão pegar as coisas boas dele. Mas se ele tiver muitas coisas ruins, deixa as coisas boas dele para lá, né? Mas é uma questão, assim, tem que ser congruente. Congruente. Não tem como, por exemplo, um gesto que passa muito poder, chamado cúpula do poder, por exemplo, esse aqui que eu estou fazendo agora, que é um gesto extremamente que passa muito poder, e eu pedi para uma pessoa extremamente insegura, ou no momento que ela está insegura, ela fazer cúpula do poder. Vai ficar aquele negócio assim, ei, tudo bem, gente? Vai ficar parecendo que ela está chocando. Exatamente. Não vai ser congruente, e automaticamente as pessoas vão olhar e falar, nossa, que esquisito. Vão ter outros descompassos, né? Então assim, só que quando uma pessoa ela já é segura, mas ela não sabe dos recursos que ela tem, sim, fica bem mais fácil. Lógico, se a pessoa treinar e trabalhar outros recursos de forma inconsciente para ela se tornar segura naquele momento, isso é muito bacana. Agora, sim, a linguagem corporal é uma via de mão dupla. Claro. Existem pessoas que usam isso para enganar outras, sim. Eu não ensino, mas existe. Como tudo na vida, claro. Como a própria programação da linguística, a hipnose, existe para o lado bom e o lado ruim. Mas quando se trata da linguagem corporal para encantar pessoas, conquistar mais pessoas, se comunicar melhor, a pessoa consegue sentir aquilo, sabe? Ela vê que é congruente e acaba tendo o resultado que a pessoa precisa. Antes do Ronald falar, fazer uma pergunta aqui, eu quero contar uma história interessante. Tinha uma diretora de uma escola que eu prezei muito, ela me ensinou muita coisa, e ela disse o seguinte, quando a pessoa é muito agressiva, ela pode ser duas coisas, ou assassina ou cirurgiã. Né? Então, quer dizer, ela tem em si uma qualidade, né, da agressividade de cortar, de tirar pedaço e tal. Ela pode fazer um bom uso disso. Agora, se ela for mal criada, se ela for injustiçada, se ela tudo deixar... na vida você pode fazer de ruim ou bom, basta o que você vai querer fazer com aquele recurso. Você corre muito. A história do limão fazer a limonada, né? É por aí. Mas dizer. Nós começamos a entrevista falando de políticos
e falando de segurança pública, né, direito e tal, que eu acho que é a visão que a maioria das pessoas entende como um lado ruim da linguagem corporal. E no meio da entrevista você falou exatamente da linguagem usada por coaches, por palestrantes. A gente vive a era 4.0, né, a revolução 4.0, e hoje qualquer pessoa pode, tendo um celular e gravando um vídeo, tendo algum conteúdo para passar, ela pode ser um propagador de conteúdo. Sim. A linguagem corporal é muito interessante para essas pessoas que hoje estão produzindo conteúdo, divulgando, né, se tornando autoridades nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, do uso da linguagem corporal para essas pessoas, o quanto é importante, e também a linguagem corporal e a PNL, se elas têm relação direta. Beleza, ótimas perguntas. A questão é que, como eu falei, né, acaba que todos os setores ficam atrasados. A gente, para pensar, muitos atores, se eles buscassem a linguagem corporal, eles teriam muito mais facilidade de passar a mensagem que eles precisam. A gente sabe que grandes atores no Brasil, tipo Tony Ramos, Antônio Fagundes, esses caras procuraram, eles sabem emoções faciais e linguagem corporal. Tem até um teatro, né, de você trabalhar o corpo, né? No teatro tem isso aí. Muita coisa disso é achismo. Até mesmo, por exemplo, a gente está aqui, que está parecendo, né, uma banca de jornal, por exemplo, que se apresenta. Eles sabem que eles não podem ficar com o dedo entrelaçado. Eles sabem. Agora, o porquê, o que significa, eles não sabem. É simplesmente um achismo e um vai copiando o outro. Então, eles sabem que ele tem que ficar mão sobre mão ou aqui gesticular e mais ou menos nessa região. Mas o porquê disso, eles realmente não sabem. Agora, e se alguém quiser saber, faça o curso que vai aprender lá o que significa dedo entrelaçado, Fique ou ficar curioso. com a mão assim, pois é. Então, eles já têm uma noção do que fazer. Só que muitas vezes eu vejo grandes nomes, e tanto na parte de YouTube quanto no jornalismo de grandes emissoras, que eu fico assim, gente, não é possível que essa pessoa fez esse erro. Gente, não é possível que a pessoa fez isso. Cara, esse cara é um grande nome, ele não tem conhecimento da linguagem corporal. E sim, acontece. Hoje que está começando a acontecer de produtores de cena, pessoas que trabalham internamente nesses canais, que estão buscando, só que já aconteceu grandes cases na linguagem corporal de empresas que fizeram uma propaganda e perderam milhões de reais, porque contrataram a pessoa errada para fazer propaganda. Por quê? O seu corpo fala. Aliás, não fala, ele grita. Se você for tentar vender algo que você não acredita, o seu corpo vai te entregar. Só que a pessoa não precisa ter esse conhecimento da linguagem corporal. Você está ali vendo televisão, normalmente, de forma inconsciente, aquela pessoa te manda uma mensagem, o corpo dela diz. E aí você simplesmente chega no supermercado e ao invés de pegar determinada marca, não sei porque hoje eu vou levar essa daqui. Porque é de forma consciente. Houve uma sugestão, né? Exatamente. Você pode pesquisar isso, uma história de uma cerveja, né? Exatamente. A gente não precisa citar o nome. E acaba que erros tão comuns, você fala, mas como é que uma grande empresa dessa deu esse mole, coisa simples, por que eles não pararam para pensar que essa pessoa não come isso ou não bebe aquilo, o corpo dela vai entregar, a não sei que for um bom ator. Então, está em todos os lugares. Algumas pessoas hoje que se comunicam bem, vai nessa questão do instintivo, né, de dom, e elas simplesmente fazem os gestos corretos, ou começa a modelar o outro, mas não sabem bem o significado. E acaba demorando. Se ela tem conhecimento do recurso, fica muito mais fácil. Agora, PNL e linguagem corporal, muita gente me pergunta isso. Fala, Carol, o que tem a ver uma coisa com a outra? A programação neurolinguística é uma ferramenta fantástica, é uma ciência, né? E ela, sim, ajuda a mudar... Eu ia falar sobre isso. Ajuda a mudar a vida das pessoas. Você pode programar, sim, para ter melhores resultados. E isso é fantástico. Foi a PNL que mudou realmente a minha vida, depois de alguns treinamentos que eu fiz, e eu sou outra pessoa de 3, 4 anos atrás. Então, a PNL, ela fala o seguinte, que tudo começa no pensamento. Então, você pode, sim, mudar um estado emocional, até mesmo um hábito, através do pensamento. Porque só se você pensar, gera uma nova emoção. Se você está ali conversando e tal, você pensou em algo, nossa, pensar que pode acontecer alguma coisa com a minha mãe, me dá até um frio na barriga. E o que acontece?
o pensamento começa tudo. Se muda o pensamento, gera uma nova emoção e gera um novo comportamento. Então, a PNL fala que você pode mudar o seu pensamento. A linguagem corporal também fala isso, que não é só o pensamento que você pode mudar. Através da sua postura, você pode mudar a sua emoção. Então, olha que fantástico você saber adotar certas posturas. Sabe a pessoa que é tímida? O tímido, ele está sempre aqui, fechado, mão no bolso, ocupando pouco espaço. O que a PNL, a linguagem corporal, fala? Que você mudando a sua postura, automaticamente você pode mudar a sua emoção. Tá. Então, isso é fantástico. Então, o nosso espectador aí, o nosso internauta vai entender o seguinte. Se você tiver cabisbaixo, meditabundo, como se fala por aí, Sim. triste por algum acontecimento, ou você tiver uma timidez inata, uma coisa que você não consegue vencer, ou às vezes tem aquelas barreiras que você tem com algumas pessoas, né? Tem umas pessoas que você as vê como importantes, você não consegue acessá-las. Sim. E elas nunca te veem, e você precisa que elas te veem por algum motivo. Exatamente, né? a linguagem Aí você corporal pode ajudar muda a nisso. sua postura, né? Você está chateado? Não, mas então você muda a sua postura. Eu estava até comentando com o Ronald, eu que sou mais velho que ele, inclusive, que é uma pena, mas é Pouca verdade. Nossos pais, né? Você é mais novo que eu, mas nossos pais falavam assim, barriga para dentro e peito para fora. Sim. Né? E nós comentamos ali sobre a questão do instinto, que eu até falei com você que eu havia lido em algum lugar, eu não sei precisar, Da porque tem relação muitos dos anos. animais, Da né? relação dos animais. Por exemplo, o leão seria aqui, a águia seria aqui. A águia representa o racional, o leão Sim. representa o emocional. O touro parece que representa a coisa instintiva. Sim. Né? O Jung falava que nós somos 4 coisas num único ser humano. Instinto, razão, emoção e intuição. Sim. Né? Então, quer dizer, a razão são os olhos, o instinto é o touro, né? A emoção o leão, a intuição, sinceramente, eu não sei o que é. Mas assim, parece que existe, nós somos animais, né? Parece que existe Somos. uma coisa... E é pesado quando a gente fala isso, né? Tipo, nós não somos animais. Sim, nós somos animais. Somos. Nós somos uma espécie e muita coisa é por instinto. Está no nosso DNA, nós somos resultado de vestígios primitivos de milhares de anos. Então, tudo que o seu corpo faz tem um porquê. O nosso instinto principal seria o instinto da sobrevivência, né? Qualquer coisa que acontece com você, um desconforto, um estresse, um medo, ou até mesmo o momento que você está mentindo, que o seu cérebro praticamente entra em parafuso quando isso acontece, o seu instinto principal ele é acionado, que é o instinto de sobrevivência. Certo. Então, muita coisa do nosso corpo a gente faz hoje, só que é da época das cavernas. E muita gente pergunta, fala, mas Carol, por que a gente faz isso hoje? A gente não tem mais esse tipo de comportamento. Gente, nós não fazemos isso hoje. E as pessoas esquecem dos nossos ancestrais, esquecem do nosso comportamento. Então, hoje nós estamos na 5ª geração de espécie humana. Existe 4 gerações para trás. Mas existem ecos, né? E a última geração tem aproximadamente 4.000 anos. Então, olha o que tem para trás. A gente parar para pensar no animal humano, quando era um animal simplesmente pulando nas árvores, que ele não conseguia nem saber identificar um macho e uma fêmea, ele não conseguia ainda passar inteligência para as mãos. E aquele momento ali, tudo isso, os milhares de anos que se passaram aqui na Terra e essa evolução, isso corresponde até hoje. Então, por exemplo, não é à toa, quando a pessoa, por exemplo, está muito nervosa, ela treme as mãos. Por que treme as mãos? Porque vai mais sangue e adrenalina para os seus braços para você lutar melhor. Por que arrepia? E por que arrepia? Arrepia porque quando nós estamos com medo, nós arrepiamos que acaba que a gente fica maior. E muitos animais fazem isso. Eles arrepiam para eles poderem ficar maior. E tem também a explicação da nossa ancestralidade, né? Que a gente tem um elo comum lá com os animais mamíferos e os que tinham pena, né, ou pelos, o arrepiar era guardar mais ar, no caso, por exemplo, de estar sentindo frio, né? Sim, para Agora se aquecer. tem essa visão psicológica de você arrepiar para você crescer de volume, né, de ocupar lugar. Eu uma vez tive até uma ideia que deve estar muito furada, mas eu disse o seguinte, que eu acredito que seja muito furada, é que algumas mulheres, quando se tornavam empresárias, elas engordavam. Para ocupar mais espaço. Para ter mais presença, para ser mais difícil de jogar no chão, para poder ter, para os homens respeitarem. Eu acho que hoje em dia isso não está acontecendo porque as mulheres estão ocupando mais espaço. Mas lá para trás, né, a mulher estava sozinha no mundo de homens. Sim. Né? E se ela fosse autêntica, ela não ia reproduzir as falas dos homens. Então ela tinha que ocupar um espaço. Isso é um chute que eu estou dando aqui. Mas eu acho que como animal, assim como sobrevivente da espécie, eu acho que a gente vai modelando o corpo, né? Sim, porque se você pegar
pegar até alguns animais, muitos animais, eles quando eles estão com medo, quando eles vão enfrentar algum obstáculo ou um outro animal, eles crescem, eles ficam maiores, ou quando eles querem chamar a atenção de uma fêmea, eles também fazem esse movimento. E foi comprovado cientificamente, e não foi uma comprovação tão difícil de fazer, porque vem dos animais, que quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter. Então, olha que bacana, você saber que na hora que você parar, que você estiver numa reunião, você deve sim ocupar mais espaço. Lógico, você não vai, não, mas você ocupar mais espaço para demonstrar mais poder. E aí a gente entra no que ele me perguntou, da questão da programação neurolinguística. Imagina você poder ter mais acesso a poder, se sentir mais seguro, mudando a sua postura. Ok, eu não estou seguro aqui não. Eu estou tímido, eu estou nervoso e tal. Só que nos primeiros instantes, se você muda a postura, além das pessoas te verem de uma melhor forma, você automaticamente se sente melhor. Claro. E aí que é fantástico nessa ciência, você poder controlar suas emoções através da sua postura. Voltando à questão do Hitler, todas as vezes que o Mussolini ele era o mentor do Hitler e não o contrário. Sim. Né? Mas lá pelas tantas, o Hitler se sobressaiu em relação ao Mussolini. Todas as vezes que eles iam se encontrar, ficava assim, dependendo de quem fosse na casa de quem, um ficava maior que o outro. Sim. Entendeu? Então, quando estava na Itália, o Hitler ficava abaixo do Mussolini em cima. Ele colocava... porque o Hitler não era tão alto, tão né? Alto, Tem algumas fotos que, se pegar ela toda, tinha um banquinho. Um banquinho. Para ele poder ficar maior. Algumas pessoas usam essa técnica. Se a gente pensar no presidente da Coreia do Norte, por exemplo, ele anda ocupando mais espaço. Ele anda meio que saltitante, até porque ele é menor. Dele, né? É para ele ficar maior e passar mais poder. Então, existem muitos truques aí para você fazer isso. Só que muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Mas hoje a linguagem corporal está chegando para todos e ainda mais vai chegar. Bacana. Gente, vocês viram essa aula que foi dada aqui, né? Aula de vivência, falou de espécie, falou da gente, falou do nosso interior, da nossa capacidade de comunicar. Se você quiser procurar lá no Instituto Você, né? E tem meu Instagram também, Carol Portilho, Carol 1234, que eu tiro todas as dúvidas, pode me mandar, respondo todo mundo. Tem muito vídeo meu lá também. Tem muito vídeo. Dando dicas de linguagem corporal. Eu aprendi muita coisa nos vídeos dela, ainda vou aprender mais. Que bom. Aprendi muita coisa Uma aqui honra hoje. Saber que eu posso Com certeza. ajudar alguma coisa. Venho te acompanhando. Que bom. Eu agradeço aqui a sua presença, Obrigada. né? A sua boa vontade, o seu gosto. A gente nota que você tem assim paixão, uma paixão por falar e prestar essa... É uma missão mesmo. Eu quero ensinar as pessoas a se comunicarem melhor, ser mais efetivas no negócio e parar de perder a oportunidade. Eu vejo muitas vezes que as pessoas param. E eu agradeço também a presença do Ronald aqui. O Ronald, inclusive, trabalha, né? Numa empresa de coaching, né? E que lá também tem o pessoal dando essas dicas. Isso aí é muito interessante. Uma coisa importante. Tentar comprar o passe da Carol lá pro Coach Club. Ver se consegue comprar pro Clube o passe da Carol, porque olha, o negócio é violento. Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer a sua presença, você que nos acompanhou até aqui, pedir para que você curta esse vídeo, você compartilhe, se inscreva no nosso canal. Comenta se você quiser comentar, quiser deixar alguma dúvida aí, ativa o sininho lá, porque você vai ser sempre avisado quando nós tivermos novos vídeos. E amanhã nós voltamos com um vídeo novo. Muito obrigado. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.